Queridos irmãos, a paz de Deus. Eu hoje vou começar de novo a fazer vídeos, porque alguns irmãos de São Paulo, do Brasil, que me conhecem, eles gostariam de ouvir um pouco assim de como Deus operou aqui na Itália, onde eu moro. E então, por isso que faz tempo que eu também, no passado eu fazia bastante vídeos, mas fiquei doente e tive que parar. E agora também estou melhor, graças a Deus. Então eu posso voltar a fazer esses vídeos. O meu intuito, irmãos, é ajudar os irmãos que são novos, que também não conhecem muito bem como iniciou a obra da congregação aqui na Itália. Então eu decidi assim de fazer, mesmo assim que não seja bem feito, porque eu também tenho um pouco de dificuldade, né, de falar a língua brasileira, porque sou italiano, mas como eu estive 11 anos no Brasil, faz tempo, né, e tenho a minha esposa que é brasileira, então consigo falar. Às vezes não posso me expressar muito bem, mas dá para entender. Então, esse é o propósito que eu fiz de fazer os vídeos para os brasileiros, e também vou fazer vídeos em italiano para os irmãos aqui da Itália. Hoje em dia, irmão, mudou muita coisa, porque muita gente não tem paciência de ouvir vídeos compridos. Os vídeos, em geral, têm que ser breves. É melhor fazer vários breves, porque no fim, depois, vai acabar a pessoa ver só a parte inicial e depois não continuar vendo o conteúdo inteiro. Por isso que mudou o sistema e também agora também em geral tem muitos irmãos que também no Brasil estão fazendo vídeos que eu estou seguindo, né? Alguns, não todos, que estão falando sobre os problemas, né, que surgiram no Brasil na obra da congregação. Então não é mais necessário que eu, estando morando longe, assim possa fazer também outros vídeos da mesma finalidade, assim, de falar sobre a obra do Brasil, porque já tem muitas pessoas que são assim, do lugar, que conhecem bem e pode acompanhar. Eu daqui não posso acompanhar muito bem, então eu falo só da Itália, porque aqui eu nasci, aqui eu também acompanhei desde o início da obra da congregação, como surgiu. Então, por isso, posso assim falar sobre esse assunto. Então, iniciando assim do início, preciso falar que eu nasci em um lar cristão. Meu pai era ancião de uma pequena igreja aqui na cidade de Pescara. Pescara é uma cidade que fica na Itália Central. E ele era ancião há muitos anos. Naquele período que ele iniciou, era o período depois da guerra, não se podia, tinha uma lei que não se podia fazer cultos, que era proibido, mas depois tiraram essa parte e se abriu a possibilidade de fazer, fazer culto. Era praticamente a Igreja Católica que tinha organizado isso contra os evangélicos, vamos dizer assim. Abrimos uma parêntese assim,
a Igreja Católica sempre combateu os evangélicos. No passado, na cidade de Roma, meu pai ficou um período lá quando era jovem e foi preso várias vezes por alguma semana ou mais, porque ele também fazia cultos, ele também ministrava a palavra junto com outros irmãos lá, escondidos. Eles iam em campos abertos, onde, longe, fora de Roma, e de vez em quando a polícia pegava eles e levava para o cárcere, ficava às vezes uma semana, duas, até meu avô, o pai do meu pai, ficou preso. E depois proibiam, deixavam livre as pessoas e seguravam, vamos dizer assim, os anciões, né? Por uma semana, duas, dependendo. E depois ele mandava assinar um papel que falava assim que eles nunca mais iam falar sobre o Evangelho. Como meu pai, quando eles pediram para assinar, ele se recusou e a polícia mandou embora de Roma, fez um mandado para ir voltar na sua cidade, que é Pescara. E ele voltou aqui, meu pai, e, assim, porque não podia ficar pela lei, e, e começou a fazer cultos aqui em Pescara com pequenos com poucos irmãos, mas depois Deus foi abençoado e ele foi em outras cidades ao redor e a obra cresceu, quer dizer, isso no início, estou falando dos anos 50, 55, por aí. Então eu era pequeno, então meu pai que me contou toda essa história. E também fiquei sabendo que muitos irmãos foram perseguidos também, além de meu pai lá em Roma, irmãos conhecidos, que depois Deus usou grandemente para continuar a obra. A obra que tinha iniciado do irmão Franciscão lá, me parece, não me lembro se foi em Washington ou se foi em alguma outra cidade, isso eu não sei, foi dos Estados Unidos, também, também lá tinha liberdade, então, quer dizer, muitos irmãos foram, que nem o irmão Franciscão também, que estava lá, ele também foi em missão na obra lá no Brasil. E chegou na San Antônio da Platina, lá no Paraná. De lá depois foi para São Paulo, onde faziam os cultos em italiano, porque ele falava só italiano, não falava português, perto do Brás, lá na Moca, não sei, naqueles lugares. Aí tem toda uma história que é interessante, se os irmãos se querem conhecer, tem um irmão que conta toda essa parte, eh, que, assim, muito bem, né, de como foi a obra, o início, tudo. Mas eu vou falar sobre a Itália, porque eu nasci aqui e conheço aqui, mesmo que eu estive no Brasil um período de 11 anos, mas naquela época era jovem, então não me interessava muito desses problemas, e também congregava lá no Jardim Paulista, irmão Paulinho, mas naquela época era jovem, então me interessava só de buscar a palavra e a obra também. No início não era como está agora, que entrou muita coisa estranha, muitos problemas, e tem várias coisas que os irmãos também conhecem. Então eu vou falar daquilo que eu conheço bem melhor, que seria aqui da Itália. Isso eu estou avisando os irmãos porque muito tempo eu não fiz vídeo e muitos, talvez, o irmão Raul, que está no Portugal, me falou que tem uns irmãos que estão pedindo, né? Porque aconteceu com o irmão Lúcio, que ele também não, parece que sumiu, né? Então, eu, como eu falei para os irmãos, fiquei doente, mas estou me recuperando, graças a Deus. Tenho uma idade de 76 anos, então não tenho mais, não sou uma criança mais. Então, por isso já começam alguns probleminhas, mas são coisas normais, né? Pela minha idade, que Deus também sabe como me ajudar nessa parte. Então, vou iniciar
assim, daqui da Itália. A minha conversão, irmão, foi na idade de 18 anos ou 19 por aí, porque eu já frequentava os cultos com meu pai, me levava sempre com ele lá onde ele ia. De pequeno, né, conheço o evangelho, mas não, assim, Deus não tinha me chamado assim. Tinha muita dúvida no meu coração sobre muita coisa. E chegou uma noite, irmãos, que eu perdi o sono, não conseguia dormir e tinha um medo muito grande. Eu tinha aquela época 18 anos, por aí, então eu fiquei assustado, tive alguma coisa assim que me assustou, porque eu já estava pensando de não frequentar mais a igreja e de, assim, estar um pouco destacado e ver também, assim, alguma outra coisa, porque achava que eu tinha que era jovem, que eu precisava também, assim, como se diz, procurar amigos fora também da igreja e não ficar só naquilo que meu pai me ensinou, né? Uma coisa assim, estava querendo assim, fazer alguma coisa assim de experiência fora da igreja. E não deu tempo, porque entrou essa aflição tão grande aquela noite, que eu senti um medo, eu me envergonhava de chamar meu pai, que estava dormindo, era noite, mas tive que chamar ele, acordar ele, e falei: "Olha, eu sinto uma grande aflição, assim, assim, e eu acho que Deus está me chamando para me batizar". E meu pai me confortou, me falou com calma, ele é era muito calmo, assim, muito assim, tinha muita experiência, então falou assim: "Não, esse é Deus que está permitindo que você obedeça a Ele, porque você conhece a palavra, então você está recusando". E então eu falei: "Eu vou me batizar, a próxima vez que vai ter batismo, eu vou me batizar". E assim aconteceu, irmãos, que naquela época meu pai tinha conhecido o irmão Vittorio Anga, o irmão Miguel Espina, que tinha vindo e tinha falado sobre o Brasil. Falavam muito, meu pai ouviu falar sobre a obra do Brasil e queria falar com eles para saber como funcionava, como era a obra aí no Brasil mesmo. Então, quer dizer, para resumir ainda, né, irmãos, passou um pouco tempo, eu me batizei, irmão Vitório foi que me batizou, eh, e junto comigo batizou a minha irmã e alguns outros irmãos que estavam lá, foram vários que se batizaram, assim. Meu pai tinha feito, eh, um tanque, né, com escadinha, assim, perto da nossa casa, onde nós moramos, e lá foi feito o batismo. E assim, irmãos, começou assim que Deus operar na minha vida. O Senhor começou a me dar mais luz. E o irmão que veio, irmão, junto com o irmão Vitório, chamava Borlenghi, o irmão Guido Borlenghi, que era diácono naquela época. Ele ficou com amizade comigo, era muito assim amoroso. E falou: "Por que você não vem um dia conhecer a obra no Brasil, né?". E eu falei: "Olha, irmãos, eu estou frequentando o último ano da escola superior para me formar como agrimensor, topógrafo, então não posso deixar, mas logo que terminar, assim se Deus preparar, eu vou". Ele falou: "Eu vou te ajudar a fazer os documentos, se você chegar aí, para você ficar como, assim, definitivo, né, não como turista, porque depois tem que voltar logo". Ele falou assim: "Tá bom, Deus te abençoe", tudo, e ficou assim. Resumindo, depois passou o tempo, eu me formei, aí, depois um pouco, alguns meses, eu fui embora para o Brasil. E fiquei lá, o irmão me recebeu lá em São Paulo, veio me buscar em Santos e me levou na firma onde fiz todos os documentos definitivos
como assim, permanente, se chama assim. É permanente que te dão uma carteira permanente para eu ficar, poder trabalhar, fazer a carteira de trabalho, enfim, todos os documentos que serviam para mim trabalhar e começar né, uma vida nova, né. Tem um irmão que me hospedou por um tempo e também, depois, pouco tempo, irmão, eu cheguei em 69, 1969, 69, sim. E depois de 6 meses, eu fui procurar uma empresa italiana e tinha um diretor italiano, ele me assumiu logo, quando ele viu o meu diploma italiano, falou: "Olha, você vai amanhã mesmo trabalhar com um engenheiro, um arquiteto que estava no Hospital do Servidor Público, lá em Ibirapuera, em São Paulo. Vai trabalhar lá, ele vai te explicar tudo. Você vai lá", ele me deixou um papel e tudo, e não quis saber. Quando viu o diploma italiano, falou: "Ah, você vai logo, você é italiano mesmo". O diploma, ele não quis saber, assim, me aceitou logo, e eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar um dinheirinho bom. Naquela época era 3 salários mínimos, então não era grande, mas era um salário que dava para, assim, viver discretamente, né. Aí começou a minha, eu, assim, vamos dizer assim, a minha estadia, né, no Brasil, e me encontrei muito bem no Jardim Paulista, onde fiz amizade com o irmão Paulinho, e também ele me recebeu com muito amor, e assim, porque eu fui apresentado do irmão Vitório para ele, né, que o Vitório falou que me conhecia da Itália, então ele também depois me conheceu melhor, que eu frequentava sempre todos os cultos do Jardim Paulista. E nos dias que não tinha culto no Jardim Paulista, eu ia em outros lugares, assim, onde tinha culto. E tem um irmão italiano que estava lá, que se prontificou para me levar em vários lugares também com o carro dele, eu ia. E assim foi o início do meu conhecimento, assim, da congregação lá no Brasil. Agora os tempos estão muito mudados, né, irmãos? Tem muitos problemas, eu sei disso, mas vamos olhar para a frente, vamos olhar para o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa salvação, e nele está a salvação. Então, tem muitos irmãos que são sinceros, que estão lutando para, para dizer assim, contra coisas erradas que surgiram, mas nós temos que olhar para Cristo Jesus, Ele que é o nosso amado Salvador, e nele está a salvação. É por isso que eu fiz esse vídeo hoje, que para esclarecer para os irmãos que eu vou continuar fazendo vídeos somente sobre a palavra, que seja com referimento àquilo que está escrito na palavra de Deus, que é o nosso guia. Então, vou falar sobre essas partes e estou avisando os irmãos com esse vídeo que eu também vou voltar a fazer isso, que eu sinto da parte de Deus de não deixar os irmãos assim como por causa da doença. E o irmão Raul, que está no Portugal, que é um querido irmão, muito usado por Deus também, ele também vai, às vezes, publicar alguma coisa que eu vou mandar para ele. Ele é muito preparado, ele é brasileiro, então fala bem a língua, conhece bem, foi ancião vários anos, foi cortado injustamente também lá no Brasil, mas aqui Deus usou dele e chamou muitas almas, e também fez muitas obras lindas que eu acompanhei. Então, irmãos, eu gosto assim, muito assim,
da sua sinceridade, da como ele luta pelo evangelho. Então é um irmão de confiança para mim. Eu acho que é para muitos de vocês também. Assim eu concluo essa parte e daqui para frente, então vou iniciar a fazer esses vídeos separados da palavra de Deus. Vou falar mais sobre aquilo que o Senhor deixou para nós, que é a sua palavra, que é o nosso guia. E temos que ler e meditar de dia e de noite, como diz, né? Aventurado que medita na minha palavra de dia e de noite, é a maneira de falar. Mas é como querendo pôr em primeiro lugar da nossa vida a sua palavra. Tá bom, irmãos? Que Deus vos abençoe. Um abraço a todos vocês. Paz de Deus a todos.